5 para a entrada do pessoal, depois eu começo a aula de hoje, ok? Então, se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, não sei se vocês já foram ler os textos que eu mandei ontem, são textos até relativamente tranquilos de ler, os dois são bem parecidos, apesar de ter algumas diferenças. Eles tratam basicamente do que a gente vai ver hoje e amanhã, então é mais do tema de hoje e de amanhã do que do de ontem. Por isso eu coloquei ontem o texto, para vocês já irem se familiarizando com os termos, com a leitura. Hoje eu vou mandar mais um questionário sobre os textos e sobre a aula. Então hoje, ao invés de dar texto para vocês, eu vou passar só as questões para responderem. Não é tão complexo assim, nem tão difícil, basta ler com calma, com atenção. Mas se alguém tiver alguma dúvida, agora é hora de questionar, pessoal. Fiquem à vontade aí, abra o microfone e fale sua dúvida. Se não puder falar, pode fazer a pergunta aqui no chat que eu respondo. Pode ser de caráter aí do tema, da aula mesmo, ou pode ser mesmo estrutural, como é que vai ser, funcionar, alguma questão aí que vocês tenham interesse em saber. Estou passando a lista de chamada aqui, que eu faço sempre pela imagem. Então eu pego aqui a filmagem de vocês aqui dos nomes e eu associo essa filmagem com a entrega dos trabalhos. Então não deixem de entregar os trabalhos, não basta colocar aqui o nome, isso não é o suficiente. Então eu faço no começo e no final, e depois, na hora da entrega dos trabalhos, eu confirmo. Tem que ter a presença aqui e entregue o trabalho para confirmar então a presença da semana. Isso para pelo menos 75% das aulas, ou seja, você só pode faltar um dia, tá? Só pode não estar aqui em um dos dias. E aí a entrega dos trabalhos tem que ser integral, não pode não entregar o trabalho. Mesmo que não tenha vindo, você pode entregar um trabalho sem ter vindo, não tem problema, mas 2 ou 2 dias sem vir já era, já não dá mais para participar da semana, já não ganha presença integral na semana, ok? Então façam isso, a gente organizou a semana para que vocês consigam participar sem faltas, ok? Pessoal, vamos lá para a aula de hoje. Já deu o nosso tempo, já fiz aqui a filmagem da chamada, entraram mais dois alunos agora durante eu fazendo a chamada, mas tá aí. Vou passar a apresentação para vocês, ninguém me perguntou nada, então já vou direto para a apresentação. Se alguém tiver alguma dúvida também e não lembrou agora, só vai perceber na hora de fazer o trabalho, manda mensagem lá pelo WhatsApp que eu respondo até as 9 horas. Depois das 9 talvez eu não responda, tá? Nem sempre eu trabalho à noite, então depois das 9, 9 e meia eu já não estou mais respondendo mensagem, mas em geral, se for muito necessário, eu dou um jeito, tá? Pessoal, então vamos lá. A aula de hoje a gente vai tratar de um assunto mais aplicado. A gente vai falar sobre a medida, mensuração da atividade física. Então, como que se mensura a atividade física? Ontem eu fiz um panorama meio geral da importância de se analisar a atividade física, por que a gente usa essa informação, quais são as ideias em cima desse recurso e qual a implicação na saúde pública, de maneira bem resumida, bem geral. Ontem foi um pouco mais de conceito, mais de definição, mais de abrangência, e hoje nós vamos falar de medidas. E aí a pergunta inicial que a gente precisa compreender é que como é possível medir um comportamento que tem muitas variações. Eu gostei desse desenho aqui, achei ali na internet, é até fácil, mas vejam quantas possibilidades de atividade física existem. Então a gente pode fazer atividade física, lembrando que atividade física, então, a definição que a gente viu ontem é só uma mudança no contexto de contração muscular que eleve o gasto energético de alguma forma. Então a gente pode fazer isso com alongamento, a gente pode fazer isso sentado, deitado, a gente pode fazer essa atividade trabalhando, pode fazer essa atividade em casa. Então existem muitas variações. E aí a pergunta que é difícil de responder: como medir um comportamento com tantas variações? Eu vou começar respondendo algumas
ao invés de responder essa questão, eu vou mostrar alguns resultados logo de cara. Então, por exemplo, como que aconteceu essa pesquisa? Olha só que interessante, é uma pesquisa de vigilância que somou resultados internacionais aí de vários países. Tem 190 países, se não me engano, que foram analisados aqui em relação à inatividade física, que, se vocês lembrarem, a gente definiu ontem, é não atender a recomendação de 150 minutos de atividade. Então, como que eles conseguiram gerar essa informação? Como que eles chegaram nesse resultado? E mais do que isso, se a gente observar aí, deixa eu voltar aqui, se a gente observar, além disso, é de 2001 a 2016. Então, vejam que interessante, é o pessoal que está chegando muito atrasado. Vou pedir que vocês não cheguem tão atrasados assim, senão daqui a pouco eu não vou mais permitir entrada. De 2001 a 2016, pessoal. Então, analisou dados de vários países e detectou aí a prevalência de inatividade física, que é não atender a recomendação, desses países durante esse período todo. Então é um período grande e ele analisou isso separando para homens e mulheres. Notem que, por exemplo, vamos pegar o Brasil, para homens, cerca de 40 a 49% dos homens no Brasil nesse período não atendem as recomendações, e para as mulheres acima de 50%, então mais da metade das mulheres. Vejam que para as mulheres escurece em quase todos os países, olha só que interessante. Então significa que as mulheres têm uma tendência maior à inatividade física comparado com os homens. Em geral, a gente já observa isso há algum tempo. Tem poucas explicações do porquê, algumas aí com sucesso, outras ainda muito teóricas, muito hipotéticas. E olha só que interessante esse outro trabalho. Esse outro trabalho, ele coletou também informações de uma escala global, mas ele usou dados do celular. Então, as pessoas que hoje já é muito comum usam o celular para monitorar a sua própria atividade física, elas repassam essa informação para um aplicativo. O aplicativo armazena. Alguns desses aplicativos eles têm fornecido essas informações mediante, claro, um pagamento e de forma anônima. Então, você não sabe quem foi aquela pessoa, mas eles passam esse conjunto gigantesco de informações de todos os sujeitos que têm dados para grupos de pesquisa fazerem análise e realizar aí um estudo científico. Esse estudo científico foi publicado na Nature, uma baita revista científica, e esses pesquisadores eles são da área da computação, não é da atividade física, não é um grupo de pessoas da atividade física. E aí, olha que interessante, gente. Esse resultado aqui, ele utilizou dados que são coletados, armazenados aí no celular e depois no aplicativo, coletados de minuto em minuto, várias informações. Aqui eles usaram apenas os passos por dia, então ele conseguiu estimar qual é a média de passos por dia nos países. Vejam, uma informação muito simples. Passos por dia é uma das formas de atividade física, mas isso foi coletado de minuto a minuto, segundo a segundo, então é um pouco diferente do que a gente observou aqui, que é a prevalência de inativos, que é não atender a recomendação. E esse último estudo que eu também quero já, para levantar aqui uma informação diferente, até interessante, esse estudo aqui é uma proposta diferente, é assim, induzindo a atividade física. Ao invés de a gente avaliar, pode induzir e depois usar o resultado dessa indução, desse estímulo, para saber se a pessoa realmente gostou e fez mais atividade física. E aí, nesse caso, é bem legal esse trabalho, porque o que eles fizeram foi o seguinte: quando a gente está numa cidade que a gente não conhece, a gente usa o Google Maps ou o Waze e assim por diante para dizer, eu quero chegar num determinado ponto, então de onde eu estou para chegar lá, qual que é o melhor caminho. E esses aplicativos de mapas, eles geralmente traçam o caminho mais rápido para você fazer e chegar lá naquele resultado. Muitas vezes até associam com o trânsito, para saber onde tem menos trânsito, mas são poucos que fazem isso. A maioria pega o caminho, o percurso mais rápido mesmo, e analisa para isso vários percursos, né? Nesse caso aqui, o que esses pesquisadores fizeram, eles deram a opção da pessoa escolher o percurso que é talvez mais curto, ou então mais bonito, então você vai passar por locais mais bonitos, ou então aquele que é mais silencioso, ou aquele que te deixa mais feliz. Para isso, claro, eles fizeram um baita trabalho de reconhecimento dos locais. As pessoas responderam algumas perguntas quando fazem esses percursos para saber se realmente ela vai ficar mais feliz. Mas o que é interessante desse trabalho é o seguinte:
Se você está lá numa determinada região, você está caminhando, você vai a pé para um outro ponto da cidade, você desconhece, é um turista. Você fala assim, eu quero ir caminhando até a praia. E eu estou num determinado bairro. Vai dar lá meia hora de caminhada. Aí você pode escolher um caminho mais feliz, aquele que você consegue ficar, talvez tenha uma experiência melhor de percurso. Que é mesmo, imaginem o oposto disso, passar por uma vila, uma boca de fumo, algum lugar muito ruim que te deixaria meio apreensivo, nervoso ou até irritado. Então existem as opções aí para estimular. E quando a gente fala estimular, por que acontece esse estímulo? Porque provavelmente não é o caminho mais curto. Então a pessoa vai ter que fazer um pouco a mais de atividade para chegar no mesmo destino. Esse trabalho é bem legal. Eu vou postar o vídeo que explica esse trabalho para vocês assistirem, tá? Hoje eu posto isso, é um vídeo bem rápido, uns 15 minutos lá do TED Talks. Bem legal, bem interessante, vale a pena assistir. E aí aqui agora sim vem a resposta. Como que a gente faz para medir essas informações que eu mostrei para vocês de comportamentos variados? Então existem várias formas de comportamento de atividade física. Como que a gente faz para medir? Aqui são as principais formas de mensuração de atividade física. Apesar de estar em inglês, dá para ler e entender bem tranquilamente, tá? Só vou explicar de maneira geral o que são cada uma delas. Em primeiro lugar, precisamos entender que as medidas elas nem sempre têm a mesma validade. E validade a gente tem que entender, eu até vou passar e vou voltar depois. A validade é o seguinte informação, a gente tem que perguntar para nós mesmos: será que aquele resultado que eu estou obtendo da pessoa realmente reflete a realidade dela? Então validade significa eu estou medindo a atividade física de fato dessa pessoa, não estou esquecendo nada, não estou errando em algum lugar, não estou, às vezes ela não está estimando errado o quanto ela faz. Então a validade é um indicador de precisão dessa medida, o quão precisa essa medida. E aí, além disso, também tem a aplicabilidade. Então no eixo X, que é o eixo de baixo, nessa imagem está mostrando para a gente que quanto mais cresce aí a validade, talvez tenha alguns recursos diferentes para fazer a medida de atividade física. E em geral, no eixo Y aí a gente vai observar que a aplicabilidade é um indicador de que é mais fácil realizar. Então é mais fácil fazer a medida, mas ela necessariamente tem uma menor validade. Então quanto mais fácil é fazer a medida, menor vai ser a validade dela. É basicamente o que a gente vê na maioria dos trabalhos, na maioria dos instrumentos. Quanto mais válido o instrumento, mais laboratorial ele é. Então, por exemplo, se a gente pegar o Covid-19, as formas de avaliação laboratoriais são provavelmente as que têm uma maior validade, porque é mais controlado, é um instrumento melhor. E aquelas que vai na casa, o teste direto, ela tem uma validade menor. Significa que ela vai chegar a resultados falso negativos ou falso positivo mais facilmente, ou uma maior probabilidade de chegar nesses resultados. Tá? Mas não quer dizer que elas não são boas informações, quer dizer apenas que a validade é comprometida, mas não o suficiente para ser ignorada. E aí, se a gente pegar, então, para começar lá em cima, as medidas que têm maior aplicabilidade são aquelas que são de alta reportagem, a pessoa está falando. E a pessoa está falando para você, é claro que vai ter alguns erros nessa medida. E estão sempre relacionados então a esse discurso, que pode estar enviesado porque ele não lembra o que ele fez, ou enviesado porque ele valoriza demais alguma informação. Então tá aí. Então, aqui está falando que são medidas baseadas em reportagem ou em autorrelato, né? A pessoa está relatando. Então significa o quê? Que a gente vai fazer essa avaliação, a gente vai perguntar para a pessoa. Nesse caso, a gente tem uma nomenclatura, que são medidas indiretas. Medidas indiretas, então, são essas que a gente não está avaliando no momento, né? O exercício em si, a atividade em si. A gente pergunta para a pessoa. Então, ela é uma medida indireta. E aí, se a gente descer na escalinha de validade, a gente ficar cada vez mais próximo do ideal na validade, a gente vai chegar nos monitores de atividade. Os monitores de atividade são geralmente são pequenos aparelhos que são acoplados ou vestíveis ao corpo e aí acompanham a pessoa durante a atividade e conseguem monitorar, que é diferente de questionar.
Então a gente monitora o exercício e aí com essa informação a gente consegue estimar o quanto a pessoa fez de atividade. Nesse caso tem aí os pedômetros, os aparelhos de monitoramento de frequência cardíaca, acelerômetros, são os principais indicadores. E quando a gente desce para os que têm mais validade, que são medidas mais talvez laboratoriais, a gente vai entrar nas medidas que são realmente padrão ouro, aquelas que vão ter um resultado muito válido. E aí começa com a observação direta, que é, imagine um pesquisador o dia inteiro com uma pessoa, a semana inteira acompanhando a pessoa e anotando todas as atividades que essa pessoa faz. Tudo. Tempo, intensidade, todas as possíveis informações. Ninguém faz isso, não dá para fazer, mas é uma medida laboratorial que, em tese, tem uma alta validade. Calorimetria indireta, que eu mostrei ontem para vocês, que é medir durante a atividade o quanto que tem de custo energético, de gasto energético. E água duplamente marcada, que já é bem laboratorial. Você marca a água com radioatividade, se não me engano, mas você marca a água e depois que a pessoa consome aquela água e depois você analisa aquele resultado de medida laboratorial, pode ser por sangue ou por urina, você consegue saber o quanto de atividade a pessoa fez. Isso é bem trabalhoso de fazer. Pouquíssimas vezes se encontra artigos nessa categoria de avaliação. A gente consegue ver mais artigos, então, no report based, ou seja, no autorrelato e no monitoramento. São onde estão os principais resultados. Para relembrar, então, para reforçar, a validade é aquela informação que nos dá a precisão. Quão preciso é? E a gente viu que os testes aí de monitoramento, talvez as mensurações de atividade física por monitoramento, têm um pouco mais de validade, mas elas não são tão aplicáveis, porque é mais caro, é mais difícil. Portanto, hoje nós vamos começar com talvez a mais aplicável, aquela que a gente tem um contato maior, o self-report, que são então os questionários de autorrelato, que a pessoa responde o quanto ela fez de atividade. Aí eu trouxe 2 questionários, nós vamos ver os 2 questionários hoje, tá? Os 2 questionários aqui são globais ou internacionais, eles foram construídos para pesquisas internacionais. A gente pode comparar o resultado que a gente aplicar aqui no Brasil, em Guarapuava, em Londrina, comparar com outro país. Então não tem aspectos culturais importantes nas atividades, são atividades mais gerais e, portanto, eles são mais genéricos. Existem questionários mais culturais, então, que envolvem aí aspectos regionais de atividade. Não é o caso desses 2 questionários. A ideia deles é realmente generalizar para poder comparar os países. Vou começar com o Questionário Internacional de Atividade Física, o IPAC. O IPAC foi desenvolvido como uma ferramenta comparável entre países. Nos anos 2000 e 2002 foi publicado o IPAC. Existem 2 questionários que os pesquisadores podem usar, então ele foi dividido em 2 partes. Uma parte é uma versão longa, não é 2 partes, 2 versões. Uma versão longa e uma versão curta. A versão longa coleta informações a mais aí sobre a área, ambiente, inclui um pouco mais de informação. Claro, demora também mais para ser aplicado. E atividade doméstica, incluindo aí trabalhos de quintal, transporte, atividade de lazer. Então ela consegue mensurar talvez mais dimensões da atividade física na versão longa, e a versão curta é uma versão mais direcionada para atividade de acordo com a intensidade. Eu não coloquei aí, mas estou falando porque eu conheço o instrumento, então nós precisamos conhecer esse instrumento, ler as questões para entender melhor. O GPAC é diferente do IPAC nas dimensões de atividade física. A atividade ocupacional e doméstica, elas são reunidas com a atividade que ocorre no trabalho. Então, no GPAC, ela acontece de uma forma só. Eles avaliam junto doméstico e ocupacional. Enquanto o IPAC é apresentado como áreas separadas. E tanto o GPAC quanto o IPAC fornecem pontuações para calcular o MET. Então é possível, usando esse questionário, a gente estimar o MET, ou o coeficiente metabólico, que eu comentei ontem para vocês o que é e para que ele serve, tá? Se vocês precisarem mais informações para entender o MET, eu posso passar para vocês, apesar de ser um conteúdo mais da área de fisiologia do exercício. A gente utiliza muito ele na área de atividade física, então eu posso reforçar esses conteúdos para vocês, tá? Vamos começar pelo GPAC. O GPAC ele é um questionário que foi aí construído em associação entre pesquisadores e a Organização Mundial da Saúde.
e ele tem sido muito empregado então nas pesquisas que a Organização Mundial da Saúde ela organiza, ela incentiva. E é um dos questionários mais aplicados no momento para determinar a atividade física populacional e comparar os países, ok? Então existe aí a informação, se vocês quiserem, eu vou passar o link para vocês, de como acessar o GEPAC e até o processo histórico. Tá atrasadinho, hein? Jesus amado. Um processo histórico aí da construção dele, tem lá todo um documento que explica passo a passo como utilizar. Eu vou passar isso para vocês. Hoje eu vou passar simplesmente o questionário, eu vou mostrar, a gente vai ler aqui, eu vou ler com vocês, na verdade, e aí a gente vai mostrar as diferenças entre os dois. Vamos começar aqui na primeira parte. Logo de cara, o questionário mostra para você, se você fosse aplicar ou se a pessoa fosse responder, ela pode ela mesma responder, tá? Não precisa ser uma entrevista. Isso aqui pode ser realmente um questionário auto-administrado. E aí ele já começa explicando o que ele quer com essa, que informações ele deseja. E aí então ele está escrito assim: em seguida, vou lhe perguntar sobre o tempo que você gasta praticando diferentes tipos de atividade física em uma semana típica. Vejam que eu já estou reforçando aqui um conteúdo que a gente viu ontem. Semana típica é atividade física habitual, ou seja, ele não está coletando a tua última semana. Por favor, responda essas perguntas, mesmo que não se considere uma pessoa fisicamente ativa. Aquela pessoa que fala assim, eu não faço nada, já vou responder tudo. Não, não, tem algumas questões aí que vocês vão perceber que pode ser sim para a maioria das pessoas. Pense primeiro sobre o tempo que você gasta trabalhando. Pense no trabalho, como atividades remuneradas ou não remuneradas, estudo, treinamento, tarefas domésticas, colheita de alimentos, pesca, caça, alimentação, busca de emprego. E tem outros possíveis exemplos. Então ele explica o que é a variável trabalho. Em resposta às seguintes questões, atividades vigorosas são atividades que exigem esforço físico intenso e causam um forte aumento da respiração ou dos batimentos cardíacos. As atividades de intensidade moderada são atividades que exigem um esforço físico moderado e provocam pequenos aumentos da respiração. Então ele aqui deu mais ou menos um entendimento básico do que seria a diferença entre moderado e vigoroso, que é interessante para responder o questionário. Então é mais ou menos o que ele quer que a pessoa identifique como... Deixa eu tirar aqui, que na verdade está... Até esqueci, mas são alunos aí que está travando. Deixa eu ver o que aconteceu só para... Vou tirar daqui, depois eu respondo pelo celular qualquer coisa. Então vamos lá, continuando. Se tiver algum problema, abra um microfone aí, pessoal. Eu não recebo mensagem. Abra um microfone, tá? Senão atrapalha a aula, é ruim, eu perco o raciocínio aqui. Vamos lá. Questões. Então, lá na primeira parte, ele está falando assim, atividades no trabalho, ou seja, são as atividades, ele quer saber se você faz atividade física durante o trabalho. Aí a pergunta 1 é a seguinte: o seu trabalho envolve atividade de intensidade vigorosa que leva a grandes aumentos na respiração ou batimentos cardíacos, como transportar, levantar cargas, escavação, construção, durante pelo menos 10 minutos de forma contínua? Por que 10 minutos? Porque se for 1 minuto ou 2, talvez seja uma quantidade muito pequena de atividade. Aí ele está pedindo durante 10 minutos de atividade física. Se precisar de exemplo, às vezes a pessoa pode usar um show card que é fornecido junto com o questionário, tá? É um monte de exemplos aí para ilustrar para a pessoa que seria uma atividade intensa. E aí a pessoa pode responder sim ou não. Se ela responder não, ela já pode pular para a questão 4, que é mais ou menos o que está escrito aí, lá para o P4. Aí se ela responder sim, ó, vem uma segunda pergunta. Em uma semana típica, em quantos dias você faz atividades de intensidade vigorosa como parte do seu trabalho? Então ele está perguntando primeiro se faz atividade vigorosa, é vigorosa exclusivamente, depois quantos dias isso acontece. Depois ele ainda pergunta quanto tempo total você gasta em cada atividade. Então a terceira pergunta é quanto tempo você gasta fazendo atividade de intensidade vigorosa no trabalho em um dia típico. E aí a pessoa tem que responder isso em horas e minutos. Por que isso? Porque se multiplicar então dias por tempo, você tem lá durante a semana
quanto tempo total de atividade vigorosa ele vai fazer. Bem simples de se observar. E aí ele faz as mesmas questões agora, só que para atividade moderada. Então, ó, o seu trabalho envolve atividade de intensidade moderada. É a mesma questão que a 1, só que passou a ser atividades moderadas. E aí a 5 é também sobre se a pessoa faz, quantos dias ela faz atividade moderada. E a 6 é se essa atividade aí ocorre em quanto tempo, em horas e minutos. Depois ele pergunta se a parte de deslocamento. Então termina a parte de atividade do trabalho e passa para deslocamento, ou seja, atividade física de transporte. E aí ele faz a mesma coisa, só que no início ele dá uma introdução dizendo a seguinte coisa: para as próximas perguntas, exclua as atividades físicas do trabalho já mencionadas, ou seja, não use mais a atividade do trabalho. Se o teu trabalho inclui deslocamento, não é isso que a gente quer fazer. A gente quer informação da sua casa para o seu trabalho, tá? Então é isso que ele que mais ou menos quer que a pessoa entenda. Então pode ser da casa para o trabalho, da casa para as compras, da casa para o mercado, da casa para a igreja. Então atividades de transporte, que você vai de um lugar para o outro, que não incluam já a parte do trabalho. E ele começa perguntando: você caminha ou usa a bicicleta durante pelo menos 10 minutos continuamente para se deslocar entre lugares? E a pessoa pode responder sim e não. E aí pergunta se a pessoa, em uma semana típica, quantos dias ela caminha ou usa a bicicleta por pelo menos 10 minutos para se deslocar. A pessoa diz o número de dias e depois, mais uma vez, repete aqui quanto tempo você gasta caminhando ou andando de bicicleta em um dia típico. Então, a pessoa responde e multiplica essas duas informações. Assim você vai fechar a atividade física de transporte. Veja que de transporte não foi questionada a intensidade. Aqui foi questionado apenas o tempo gasto, tá? E aí a gente vai para atividades recreativas, que seriam atividades do tempo livre. E aí nessas questões aqui, ele vai fazer a mesma coisa que lá no de trabalho e vai associar também a uma intensidade. Então, lá no começo, ele já diz assim para a gente: para as próximas perguntas, exclua atividade de trabalho e de transporte. Só use as atividades de tempo livre, ou seja, de esporte, exercício, atividade recreativa, do teu momento de lazer, aquelas que você não está no trabalho, nem em casa, nem no transporte, atividades de lazer ou de exercício que você escolheu praticar. E aí ele começa perguntando: você faz algum esporte, exercício ou atividade recreativa de lazer de intensidade vigorosa? Se a pessoa responder sim, ela responde depois quantos dias na semana e depois quanto tempo. É a mesma coisa para atividade moderada. Então, é simples de responder o questionário. Lá por final, então, você vai obter a quantidade de atividade física moderada e vigorosa para a atividade física do trabalho, deslocamento e do lazer ou de tempo livre. Lá no final, a última parte do questionário tem o comportamento sedentário. E aí a pergunta que tem aqui é: quanto tempo você costuma passar sentado ou deitado em um dia típico? E aí, para ilustrar, ele deu alguns exemplos aí em cima. A pergunta é sobre sentar ou deitar no trabalho, em casa, deslocamento, amigos, incluindo o tempo gasto total, viagem de carro, um ônibus, trem, assistindo televisão, jogando cartas, menos dormir. Então não pode usar o dormir, tá? Então é basicamente isso. Quanto tempo você costuma passar sentado durante o teu dia, durante a vigília? E a pessoa tem que responder isso em horas e minutos. Então esse aqui é o questionário GPAC. Ele é bem simples de administrar, fácil depois de calcular as informações também. E aí agora a gente vai ver o IPAC. O IPAC é um pouquinho anterior ao GPAC. Ele também tem informações muito similares, por isso eu vou até passar mais rápido ele, mas o que eu gostaria que vocês anotassem mais informações é do IPAC, que é o instrumento que eu vou cobrar que vocês utilizem no trabalho, ok? Então olha só que interessante. Na primeira parte lá do questionário internacional IPAC de atividade física, da forma curta essa aqui, então é a versão curta, ele também começa com uma introdução explicando o que é o interesse do trabalho. Vou ler rapidamente. Nós estamos interessados em saber que tipos de atividade física as pessoas fazem como parte do seu dia a dia. Esse projeto faz parte de um grande estudo que está sendo feito, já foi, em diferentes países ao redor do mundo. Suas respostas nos ajudarão a entender o quão ativos somos em relação a outros países. As perguntas são relacionadas ao tempo que você gasta fazendo atividade física em uma semana normal, usual ou habitual. Então, novamente, habitual.
As perguntas incluem atividades que você faz no trabalho, algum lugar, lazer, esporte, exercício e assim por diante. Inclui todas as informações possíveis. E aí suas respostas são muito importantes. Por favor, responda a cada questão, mesmo que considere que não seja ativo. Obrigado pela participação. E aí tem mais uma informação importante, que aí questiona-se: para responder as questões, lembre-se que atividades vigorosas são aquelas que precisam de um grande esforço físico, faz você respirar muito mais forte que o normal, e moderada é aquelas que exigem um esforço físico médio, né, algum esforço, e que fazem a respiração ficar um pouco mais forte que o normal. Então, lá na primeira parte, olha só que interessante. Para responder as perguntas, pense somente nas atividades que você realiza por pelo menos 10 minutos contínuos de cada vez. Ou seja, mais uma vez aqui um fragmento de tempo que você tem que fazer pelo menos 10 minutos de atividade. Aí a questão é dividida em um A e um B. Então a questão 1 tem A e B. E aí ele pergunta assim: quantos dias na semana normal você realiza atividades vigorosas? A gente já sabe o que é vigorosas, por pelo menos 10 minutos, como por exemplo, correr, fazer ginástica, futebol, pedalar, dá vários exemplos. E aí que faça você suar bastante e aumente muito a respiração e os batimentos cardíacos. Aí a pessoa tem que responder lá quantos dias por semana ou nenhum. E aí a 1B é: nos dias que você faz essas atividades vigorosas por pelo menos 10 minutos, quanto tempo total você gasta por atividade por dia? Então você responde em horas e minutos também essa informação. Então nós vamos ter aqui a multiplicação das duas para chegar na informação de tempo total de vigorosa. A questão 2 é similar, só que agora é atividade moderada. E aí, qual que é a diferença aqui? Os exemplos. Então, pedalar leve na bicicleta, nadar, dançar, fazer ginástica aeróbica leve, um vôlei recreativo. Então, ele inclui exemplos de atividades que são mais leves, mas ainda não são tão fraquinhas, né? Você tem algum efeito, algum esforço físico. E aí a pessoa responde novamente quantos dias por semana na 2A e na 2B o tempo em horas e minutos. O que é interessante nesse trabalho é que ele inclui, nesse questionário, ele inclui sobre atividade física leve. Mas a atividade física leve aqui para esse questionário é apenas a caminhada. Então ele pergunta o seguinte: em quantos dias da semana normal você caminha por pelo menos 10 minutos de atividade de contínua, né? Em casa ou no trabalho, como forma de transporte, em algum lugar para outro, lazer. Então, ele está incluindo aqui todas as possíveis atividades que são de caráter leve. E aí a pessoa responde também no A, dias por semana, e no B, mais ou menos quanto tempo em horas e minutos. É uma estimativa, a pessoa não vai saber exatamente. E aí, por fim, a quarta questão está perguntando o seguinte: em relação ao tempo que você gasta no trabalho, em casa, faculdade, durante o tempo livre, quanto tempo você gasta sentado? E aí começa com a primeira pergunta: quanto tempo por dia você fica sentado durante a semana? E na B, quanto tempo por dia durante o final de semana? Então dá para comparar as diferenças, uma vez que é bem provável que as pessoas tenham mais comportamento sedentário durante o final de semana. E aí, olha que interessante, a forma de analisar, eu só estou mostrando essa porque eu quero que vocês façam exatamente isso, é jogar informação nesse quadro. Esse quadro está mostrando o que para a gente? Que a atividade vigorosa ela é dividida em 1A e 1B, que é frequência e duração. 1A é frequência, 1B duração. Moderada, 2A é frequência, 2B duração. Caminhada, 3A é frequência, 3B duração. E tempo sedentário, semana e final de semana. Basta multiplicar as informações, eu não lembro se eu coloquei aqui um exemplo, mas basta multiplicar as informações, 1A vezes 1B, para saber quanto tempo de atividade física vigorosa a pessoa fez. E o moderado a mesma coisa, caminhada a mesma coisa, e o sentado não há necessidade de multiplicar, mas você pode somar caso você queira saber o tempo total sentado na semana. E aí como que se classifica a atividade física pelo IPAC? Olha só que interessante. Então vamos lá. Para ser considerado muito ativo, o sujeito tem que cumprir as seguintes recomendações. Ou, letra A, vigorosa, pelo menos 5 dias na semana ou mais, 30 minutos por sessão de atividade, que ele respondeu vigorosa. Então, lá na primeira parte, 1A e 1B, tem que ter respondido pelo menos 5 dias na semana com 30 minutos por sessão. Ou então a seguinte opção:
3 dias na semana, de 20 minutos por sessão, de atividade vigorosa, mais moderado ou caminhada, então qualquer uma das duas, de 5 dias na semana, 30 minutos por sessão. Então ele tem que ter respondido essa combinação de valores. Para ser considerado ativo, ele tem que fazer uma primeira opção, pelo menos 3 dias na semana, 20 minutos de atividade física por sessão de atividade vigorosa, ou moderada ou caminhada 5 vezes na semana, 30 minutos por sessão, ou então qualquer atividade que somada atinja pelo menos 5 vezes na semana e 150 minutos na semana total, né? Total de 150 minutos na semana, pode ser caminhada, moderada ou vigorosa. Então, somando toda a atividade, 150 minutos por semana, desde que tenha sido dividido em 5 vezes. Não pode fazer isso tudo num dia. Irregularmente ativa, a terceira classificação, é aquele sujeito que realiza atividade física, porém não atende à recomendação. Essa definição mudou agora para insuficientemente ativo, mas pode ser utilizado ainda irregularmente, tá? Então significa que ele não atendeu, ele não cumpriu a recomendação quanto à frequência ou duração, e aí na classificação ele é classificado como irregularmente ativo. Então aqui um exemplo, ó, aquele que atinge pelo menos um dos critérios de recomendação quanto à frequência ou quanto à duração. Então ele pode atender, às vezes ele atende 5 dias na semana, mas não o tempo. Às vezes ele atende o tempo, mas não a frequência. Ele é irregularmente ativo tipo A. E tem o tipo B, que é aquele que não atingiu nenhum dos dois critérios quanto à frequência, mas ele faz alguma coisa, só que ele não atingiu nada dos critérios. E sedentário é aquele que não realizou nenhuma atividade física, que a gente vai chamar então de comportamento sedentário, mas aqui para a classificação do IPAC é considerado totalmente sedentário, que ele não realizou nenhuma atividade física, tá? Não é difícil de fazer, tá aqui esse quadro, eu vou passar para vocês, então na hora que vocês aplicarem o questionário, basta fazer a análise lá simples, que é multiplicar e somar para saber quanto tempo a pessoa fez, mas depois você pode utilizar isso aqui para classificar o sujeito. E aí aqui vem uma informação bem interessante. Como que faz para converter a atividade em match? E o match, ele é uma informação importante para nós, tá? Então o valor de match aqui, como é que vai ser multiplicado? Então, para as questões de caminhada, que é a questão 3, a pessoa respondeu lá caminhada, você vai fazer a seguinte equação. 3,3 vezes o tempo de minutos de caminhada que ele respondeu e o número de dias caminhando que ele respondeu. Então você tem que multiplicar 3,3 vezes o tempo em minutos e vezes o número de dias. Para atividade moderada, 4 vezes o tempo em minutos de atividade moderada vezes o número de dias que ele falou que ele fez atividade moderada. E para vigorosa, 8 vezes a atividade em tempo, então quanto tempo ele fez de atividade em minutos, e depois quantos dias ele executou na semana de atividade vigorosa. O tempo total, então, pode ser somado aí, caminhada moderada e vigorosa, e você vai chegar num total de METs por semana. Então, quantos METs por semana aquela pessoa faz de atividade física. E aí você pode usar também só o moderado e vigorosa, que são aí as principais informações, são atividades que geralmente geram um benefício maior. Então, quanto METs tem de atividade física aí é interessante, uma forma de calcular, e eu vou cobrar que vocês passem essa informação no trabalho para sexta-feira, tá? Eu ainda vou explicar o trabalho, mas já estou ensinando como faz. Limitações do uso de questionário, para fechar nossa aula de hoje, tá? Limitação do uso de questionário, então, do self-report, que é o auto-administrado. Então, o primeiro limite principal aí da validade. Por que a validade não é tão alta? Porque tem um viés de memória. A pessoa pode, por exemplo, não responder porque ela não lembra o que ela fez totalmente durante uma semana típica. Ela sabe, mas ela não lembra todas as atividades. Então ela vai provavelmente fazer o segundo fator limitante, que é a supervalorização das atividades vigorosas. Significa que ela vai lembrar mais das atividades vigorosas do que das outras atividades. E aí é interessante porque o terceiro também já explica o que acontece, que é a desvalorização das atividades leves, especialmente as que não são estruturadas. Estruturadas é aquela atividade que você
Eu vou caminhar 15 minutos porque eu vou andar com o meu cachorrinho. Eu não vou lembrar dessa atividade todo dia. Quanto tempo foi? Mas se eu organizei uma caminhada, então eu estruturei, eu falei, hoje eu vou acordar cedo e vou caminhar. Então ela é estruturada, é mais fácil de eu lembrar do que aquela que é executada habitualmente, por algum motivo que não é necessariamente o exercício. Então existe aí o viés de memória, supervalorização das atividades vigorosas, desvalorização das atividades que não são estruturadas, leves, principalmente as leves, e um foco que é direcionado para as atividades estruturadas. Se a gente observar os questionários, eles dão exemplos específicos da maior parte das atividades que são estruturadas, exercício, ginástica, esporte. Então a parte vigorosa e moderada, ela é meio que direcionada para algumas atividades e talvez alguns exercícios durante o dia não sejam avaliados. Outra informação que não está aqui, que é referente a esses dois questionários que eu mostrei, é aquela janela de 10 minutos. A pessoa tem que fazer 10 minutos de atividade para ser considerada. Se não for 10, então não é considerada. Então, nesse caso, talvez tenha mais um viés para esses dois questionários, que é essa janelinha de tempo. Amanhã a gente vai ver o uso dos monitores, especialmente o pedômetro e o acelerômetro, e a gente vai ver a diferença que é para os dois casos, onde que eles melhoram, né, o monitoramento da atividade física, eles melhoram a qualidade da precisão, mas eles também têm limitações. Então nós vamos ver que eles se entrelaçam, as informações são entrelaçadas. Para hoje a aula era essa, eu demonstrei para vocês aí o que são os questionários de atividade física, o que significa a medida direta e indireta, mais ou menos um relato simples, a diferença entre as principais formas de mensuração da atividade física quanto à aplicabilidade, que estava lá no eixo Y no desenho, e a validade, que é uma informação muito importante, é ter certeza que o instrumento está coletando aquela informação que a gente se propôs a coletar. E aí, hoje eu vou passar para vocês então um vídeo para vocês assistirem e mais algumas questões que vão ser referente aos dois estudos que eu já dei para vocês ontem lá, fazendo a leitura integral obrigatória. Eu passei até inclusive a opção de português para facilitar, e algumas perguntas sobre o vídeo e a aula de hoje, tá, gente? Então fiquem atentos, agora à tarde eu vou passar para vocês essas informações. Eu aviso lá no Moodle, eu aviso no WhatsApp quando eu postar essas informações. Vou parar a apresentação aqui. No momento eu estou aberto então a questões, se alguém tiver interesse aí a perguntar alguma coisa, fique à vontade que agora é a hora. E vamos lá, pessoal, pode mandar até no chat aí se for necessário. Vou passar aqui a lista de chamada porque chegou bastante gente atrasada. Já vou pedir novamente, pessoal, amanhã deu 11h10, eu não vou permitir mais a entrada, a não ser que tenha algum problema de internet, aí a pessoa caiu e voltou, por exemplo. Mas 11h30 não dá para chegar, gente. Eu tenho que interromper a aula para permitir a entrada de vocês, que estão chegando bem atrasados, sendo que a gente organizou um horário e avisou vocês antes, está tudo bem antecipado, é só uma hora, não dá mais. Eu não vou mais liberar a entrada de quem chegar depois das 11h10, sem um motivo, uma justificativa plausível. Tá? Então, por favor, amanhã, 11 horas a entrada, até 11h05, que é o normal, todo mundo entrar, dá tempo aí para todo mundo entrar. É chato pra caramba interromper a aula para quem está assistindo, e para mim também eu perco totalmente o raciocínio aqui da aula, tem que depois voltar, é trabalhoso e às vezes é só você se organizar. Alguma pergunta, pessoal? Nada, tranquilo? Não, professor. Tranquilo, beleza. A Aline respondeu também não. Pode mandar no chat aí se for necessário. Não quero abrir o microfone, pode mandar no chat. A aula era bem tranquila hoje mesmo. Na verdade, essa semana vai ser mais tranquila. Dei uma folga para vocês da matemática, né? Dei uma folga lá da estatística para vocês, porque é necessário passar essa informação para facilitar o entendimento. Aí é uma disciplina abrangente, epidemiologia, inclui mais, nesse caso, a nossa ementa inclui mais estatística do que epidemiologia, mas eu gosto de associar as informações, então eu passei
nessa semana um pouco mais de método, ok? Pessoal, então ficamos assim, ninguém tem questões, tem várias pessoas aqui me respondendo que tá tranquilo. Opa, veio uma aqui, ó. Qual o protocolo? Perdão, eu vi a questão aqui, vamos ver de novo. Guilherme, professor, eu queria saber como que faz aquele protocolo de atividade atrasada. Aquilo lá você tem que ir no SGU, e lá no SGU, no protocolo online, você vai fazer a solicitação. Agora, o passo a passo, como faz, eu não sei, mas tem um videozinho lá nos grupos. Procura lá no WhatsApp, que a gente postou um vídeo que explica exatamente como faz, tá? Então, aquelas pessoas que estão com a atividade atrasada vão ter que abrir um protocolo online pedindo qual das disciplinas que está em atraso. Acho que não tem que informar quanto que está atrasado, o que não fez, só tem que informar quais são, e aí vai chegar para o professor esse protocolo e ele vai cruzar as informações com o que falta fazer, tá? Isso o Gabriel Pacheco respondeu, tem um vídeo no Instagram da Unicentro explicando, é o mesmo que a gente postou, tá? É o vídeo do pessoal do DCE lá que eles produziram explicando. Qualquer coisa eu reenvio para vocês aqui se eu achar eles lá no grupo, tá? Mas se voltar um pouquinho no grupo vai estar lá. Eu lembro que eu postei isso semana passada, retrasada. Pessoal, ficamos assim então. Um abraço para todo mundo. Fiquem bem. Tchau, tchau. Um bom almoço para vocês. Boas atividades aí à tarde. Amanhã, 11 horas. Tchau, tchau. Um abração. Vou fechar aqui a